A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados. Meu nome é Valmir, sou pastor da Igreja Batista Caraguá, em Caraguatatuba, São Paulo. Hoje, dia 8 de maio de 2020, eu quero trazer esse devocional para a edificação das nossas vidas. Nós vamos ler o texto aqui em Lamentações, no capítulo de número 3, versículo 19 em diante. Acompanhe conosco aí. Eu vou ler primeiramente o versículo 1 do capítulo 3 e depois leremos o texto do versículo 19 até o 23 aí. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Versículo 19: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Somente até aqui. Meus amados, o livro de Lamentações, um livro escrito pelo profeta Jeremias, num contexto de sofrimento, né? Porque o livro narra a queda de Jerusalém, do Reino do Sul, de Judá, né? O livro é uma série de lamentações por causa da destruição de Jerusalém no ano de 586 a.C. As sementes dessa destruição já havia sido disseminada desde os tempos de Josué, né? Com 800 anos de antecedência, nós vemos essas sementes dessa destruição sendo disseminada. Nós vemos isso lá em Josué, capítulo 23, versículo 15 a 16. Né? No tempo do profeta Jeremias, ao longo de 40 anos, Jeremias ele profetizou a vinda do castigo de Deus, né? E ele foi desprezado por pregar essa destruição. Foi desprezado, foi caluniado, sofreu uma série de afrontas ali. E Lamentações está estritamente ligada com o livro do profeta ali, Jeremias, né? Então nós aprendemos aqui em Lamentações como lidar com o sofrimento, né? Como nós lidamos com o sofrimento. E a razão do cativeiro, porque o contexto aqui é o cativeiro babilônico, né? Que Deus levantou Nabucodonosor para punir, trazer castigo ao próprio povo de Deus, né? Eles iriam entrar em Jerusalém, iriam cercar, iriam levar o povo cativo, né? Jeremias escreve Lamentações na condição de testemunha, né? Durante ou logo após a queda de Jerusalém. Queria, nesses próximos momentos, meditar com os amados sobre o sofrimento. Ele produz esperança quando na nossa memória há lembranças, né? E nós somos peritos em esquecer muitas coisas, sobretudo aquelas coisas que o Senhor tem nos feito, né? Se nós não lidarmos com isso, não vigiarmos, facilmente nós esquecemos os atributos do Senhor, quem é Deus, e passamos a focar no nosso eu, no sofrimento em si. Não que o sofrimento seja algo que deva ser menosprezado, porque nós o passamos na própria pele, mas precisamos, no meio do sofrimento, lidar com o sofrimento de maneira que Deus venha a ser glorificado. Neste caso, esse sofrimento foi infligido pelo próprio Deus como forma de castigar o povo dele, e a razão
do povo ter sido levado cativo para a Babilônia era o pecado, né? É o castigo divino sendo trazido sobre o povo de Deus porque estavam impenitentes em seus pecados, né? O livro ele transcorre então das lamentações para a consolação, né? Termina de maneira acertada com arrependimento, né? Então vemos o tom de lamento, de sofrimento, né? E no final do livro nós vemos a consolação, pedindo a restauração, né? Irmãos, o livro de Lamentações ele nos faz lembrar o quê? Nos faz lembrar da matança, né? Em grande escala, de reis, príncipes, líderes, sacerdotes e o povo comum, de mães famintas, né, que por causa do cerco estavam devorando os seus próprios filhos, né, cidadãos de elevada posição estavam sendo levados para o cativeiro babilônico, né. O sistema chegava ao fim, né, o sistema de cerimônia e adoração, né. O povo estava impenitente no pecado e Deus estava punindo Jerusalém, Judá e levando eles cativos para a Babilônia, sendo que Nabucodonosor era um instrumento de justiça divina, né? O livro ele começa com uma lamentação, como diz no capítulo 1. Como está deserta a cidade antes tão cheia de gente? Como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era princesa das províncias, agora tornou-se escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos, né? Então, o profeta narra aqui a cidade de Jerusalém, né? Deserta, desabitada, aqui o sofrimento, o choro, a angústia, né? Aqueles que eles procuraram refúgio agora não pode consolar, porque o consolo verdadeiro só vem de Deus, né? Só o Senhor pode trazer o verdadeiro consolo sobre nossas vidas. O livro começa assim, né? E termina com uma expectativa acertada de arrependimento, né? Versículo 21 do último capítulo diz: restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos, renova os nossos dias como os de antigamente, a não ser que já nos tenha rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite, né? Restaura-nos, né? Traga-nos ao lugar de onde nós saímos, né? Aqui uma expectativa de arrependimento, né? Um desejo de volta ao Senhor, e assim deve ser nossas vidas. Quando nós infringimos os mandamentos do Senhor, quando nós decidimos andar pelos nossos próprios caminhos, precisamos nos arrepender, ver onde erramos, voltar e pedir essa restauração para Deus, né? E há uma razão porque nós podemos fazer isso, né? Nós precisamos lembrar dos atributos de Deus, de quem Deus é, né? Porque de fato isso nos traz esperança em meio ao sofrimento, né? A esperança ela deve ser alicerçada naquele que é digno de confiança, naquele que mantém as suas promessas, né? Então, nesse sentido, nós podemos dizer que a esperança é inseparável de fé, né? A esperança, Hebreus diz que é como âncora da alma, né? Que adentra o verdadeiro santuário celestial, né? Então, isso que nos mantém na presença do Senhor, né? E a Bíblia diz, fala sempre sobre essa tríade, né? Fé, esperança e amor. Em várias passagens nós vemos citado isso, né? Fé, esperança e amor, o maior desse é o amor, né? Mas ali está a esperança, né? Que é inseparável da fé, né? A esperança é a âncora que sustenta a nossa alma, né? Irmãos, nós, como seres humanos, nós temos lembranças boas, temos também lembranças ruins, né? Lembranças boas, como quando você foi a Cristo, né? Essa é uma boa lembrança na minha vida e marcante, né? Em 1999,
eu conheci ao Senhor Jesus como meu Salvador pessoal, né? Coloquei a minha fé nele, a fé que foi despertada por Deus, né? Porque o Senhor é que me levou a esta fé em Cristo e a crer na suficiência do sacrifício dele. E através do sacrifício dele e da sua ressurreição, eu fui salvo. Isso foi marcante, né? Também, um outro fato marcante que eu lembro foi a data do meu casamento, né? Quando eu casei com a minha maravilhosa esposa Mary, né? Então isso também marcou a minha vida e marca até hoje, né? O Senhor é bondoso e misericordioso, né? O Senhor me deu uma esposa maravilhosa, uma serva do Senhor e que caminha comigo, né? Me aconselha, me ajuda, né? E me ensina todos os dias. Isso marcou e marca a minha vida. Também o nascimento das nossas filhas foram outro fator marcante nas nossas vidas, né? Primeiro em 2008, nascimento da Chelsea, com 11 anos agora, e em 2011 o nascimento da Ashley, né? E tem vários outros momentos também marcantes, né? Como também tem momentos que não foram bons e não nos trazem boas lembranças, né? Eu não me orgulho nada da minha vida antes de Cristo. Isso é algo que me entristece, né? A vida que eu levava, né? A perda de entes queridos também marca muito a nossa vida, né? Momentos ruins, mas que todos vamos passar e precisamos no meio desses momentos de lutas, de sofrimento, glorificar a Deus. A pergunta é: como podemos glorificar a Deus mesmo no meio de tempos difíceis, né? O sofrimento ele produz esperança, mas quando na nossa memória há lembrança. Rapidamente vamos ver aqui que Jeremias ele relata tudo isso na condição de testemunha, né? Isso está muito fresco na memória dele, ou durante mesmo tudo isso estava acontecendo, ou logo após, né? Jeremias estava com isso muito fresco na mente, né? E três lembranças que nos trazem esperança no meio do sofrimento. Uma delas é nós lembrarmos das misericórdias do Senhor. O texto nos diz assim, Jeremias relata no versículo 19 do capítulo 3, né? Ele começa lembro da minha aflição, né? Então é algo que ele não estava desprezando, né? Não estava diminuindo, né? A amargura que ele e o povo de Judá estava passando de Jerusalém, né? A cidade destruída, templo destruído, os palácios destruídos, né? Grande aflição, né? Estava sobre aquela cidade, mas como forma de castigo divino, de trazer esse povo para a volta, para perto do Senhor de novo, né? Então a Bíblia diz que Deus disciplina a todo aquele que ama, né? E ele diz: lembro-me da minha aflição, do meu delírio, né? Da minha amargura. Ele foi, quando eu lembro disso, a minha alma desfalece, versículo 20, dentro de mim, né? Isso trazia desfalecimento para ele. Mas a lembrança dele não era só daquilo que ele estava passando, que o povo estava passando, justamente estava passando por motivos justos, por causa dos seus pecados, mas Jeremias diz no versículo 21, todavia, lembro-me também, né? Ele falou, lembro-me também, versículo 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, ele diz. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, aquilo que de fato me dá esperança, né? A esperança é a expectativa confiante de que Deus é o Deus que cumpre as suas promessas, né? E ele vai dizer que aquilo que pode dar esperança ao povo e a ele, ele vai nos dizer no versículo 22, primeiramente, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? As misericórdias, ou graças, a NVI diz, graças ao seu grande amor, ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, né? Então, a lembrança de que Deus é um Deus misericordioso, isso nos traz alento e consolo no meio do sofrimento, né? A razão de não sermos consumidos, né? E a força propulsora
para essa misericórdia de Deus é o amor de Deus, esse atributo de Deus, o amor de Deus é essa força propulsora, né? Quando lembramos que nosso Deus é um Deus misericordioso, né, isso nos traz força, ânimo, né, nos motiva a continuar, né? Misericórdia, ela é traduzida como bondade, como graça, como amor inabalável, né? Misericórdia de Deus é Deus retendo o castigo na medida das nossas ações, do que os nossos pecados e as nossas decisões contrárias à palavra de Deus merecem, né? Deus, de forma compassiva, não nos dando aquilo que merecemos, né? Na proporção que merecemos, né? Na proporção que nós temos direito de merecer por causa dos nossos pecados, né? Então, Deus demonstrando essa compaixão sobre nossas vidas, né? Se Deus não fosse um Deus que agisse com misericórdia, o homem não teria nenhuma outra saída a não ser fugir, correr, se esconder de Deus, né? E se Deus decide agir com misericórdia, o homem não tem nenhum crédito, né, por merecer. E o que motiva Deus a nos perdoar, né? A sua misericórdia e sua graça, né? É Deus que decide perdoar. E isso é feito não porque nós merecemos, mas porque Deus é um Deus misericordioso e justo. Mesmo quando Deus está punindo o povo, Deus está sendo justo, né? Porque a justiça de Deus é mostrada no cumprimento das suas promessas, tanto promessas de bênção quanto promessas onde ele traz o juízo sobre o povo dele, né? Então, do que motiva Deus a nos perdoar, né? É o seu grande amor, é a sua grande misericórdia, é a sua graça, né? É Deus que decide perdoar, não porque nós mereçamos, mas porque ele é um Deus misericordioso. Quando Jeremias ele vê a situação da nação, o povo virou as costas para Deus, ele diz: eu lembro-me do que pode me dar esperança, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Uma outra lembrança que nos traz esperança em meio ao sofrimento é que essas misericórdias são inesgotáveis, como diz aí a segunda parte do versículo, né? Segunda parte do versículo diz que elas são inesgotáveis, né? Versículo 22, porque as suas misericórdias não têm fim, né? Judá havia pecado, né? Estavam colhendo o fruto de suas decisões, haviam virado as costas para Deus, haviam insistido, estavam impenitentes em seus pecados, né? Eles haviam quebrado a aliança com Deus, né? Eles estavam colhendo os frutos das escolhas deles, as amargas consequências de viver uma vida longe de Deus. Estavam presos, estavam sendo levados escravos à Babilônia, né? O povo estava sofrendo por causa das suas decisões contrárias, né? A cidade de Jerusalém estava destruída, devastada, o templo derrubado. Os babilônicos eram agentes da ira divina, né? Apesar dos nossos pecados, né? Nós podemos contar com as inesgotáveis misericórdias de Deus, né? Mas não devemos nos esquecer que Deus é um Deus justo, que Deus pune, né? E Deus não só pune o pecado, como também pune o pecador, né? E não tem, Deus pune o pecado, não, Deus pune o pecado, Deus pune o pecador, quanto mais, né? Irmãos, apesar dos nossos pecados, das nossas más decisões, as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Podemos recorrer para esse Deus arrependidos, né? Buscando nele o perdão, buscando nele a força para continuar, abandonando, né, os nossos pecados, porque a Bíblia diz que o que confessa e abandona, esse encontra misericórdia, né? Então, confessá-lo e ter passos bíblicos para o abandono do pecado, né? Não é simplesmente você dizer: Deus, eu errei, eu pequei, mas e daí? Qual é os passos bíblicos que você vai dar para abandonar esse pecado, né? Porque se nós não o abandonarmos,
isso de fato mostra um coração não arrependido, né? Então, apesar da situação lastimável que Israel estava vivendo, Jeremias sabia que as misericórdias do Senhor, elas são inesgotáveis, né? Elas se renovam a cada manhã, né? Isso não significa que a partir das 0 horas da meia-noite elas são renovadas, todo dia à meia-noite são renovadas. Não é esse o sentido, é o sentido que elas são abundantes, né? Elas são além da medida, né? Mesmo que nós não mereçamos, mesmo que nunca vamos merecer, mas nós precisamos dessa misericórdia, né? Quem seríamos nós se Deus não fosse um Deus misericordioso? A lembrança dos atributos de Deus no meio do sofrimento nos traz esperança, né? Jeremias lembrava da aflição, da amargura, do absinto, mas ele também estava lembrando de quem era Deus, né? Quem era o Deus de Israel, né? Um Deus misericordioso, um Deus de misericórdias inesgotáveis e um Deus grande em fidelidade, como diz o versículo 23, que vai dizer assim: grande é a tua fidelidade, né? Grande é a tua fidelidade, a fidelidade de Deus, né? E essa é uma lembrança que nos traz consolo no meio das lutas que vivemos, né? No meio dos sofrimentos que passamos, né? O que significa dizer que Deus é fiel, né? Significa dizer que as ações, as atitudes de Deus são coerentes com o seu caráter e que ele sempre cumpre aquilo que promete, né? Deus, ele é igualmente fiel às suas promessas de bênção, como também de juízo. Veja lá as bênçãos e as maldições, né? Leia lá as bênçãos e as maldições. Então Deus cumpre de maneira fiel tanto as suas promessas de abençoar quanto de trazer juízo ao pecador impenitente. Olha o que diz Lamentações 3, versículo 38. 3, versículo 38 vai nos dizer o seguinte: diz, não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos, né? A NVI traduz assim, e João Ferreira de Almeida diz: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Está dizendo, será que tanto o mal como o bem não procede do Altíssimo? E o texto vai dizer, do versículo 39, como pode um homem reclamar quando é punido pelos seus pecados? Que justificativa nós temos se estamos sendo punidos por causa das nossas escolhas contrárias aos mandamentos de Deus? E aí o versículo 40 diz assim: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor, né? Jeremias está dizendo, olha, vamos examinar os nossos corações, vamos colocar à prova os caminhos que estamos andando, vamos sondar, né, vamos prescrutar pelo filtro da palavra do Senhor, pelo filtro dos mandamentos do Senhor. Então, abandonemos os caminhos tortuosos, né, os caminhos pecaminosos e voltemos ao Senhor arrependido. É um convite ao arrependimento, né? Nós não podemos reclamar, Deus, o Senhor está sendo injusto. Não. Deus é justo, porque Deus traz. A fidelidade de Deus é mostrada tanto em cumprir suas promessas com relação às bênçãos, tanto quanto com relação a trazer castigo sobre o impenitente, né? Deus é absolutamente e totalmente fiel às suas promessas de bênçãos, quanto às suas promessas de juízo, né? E Deus é digno de confiança. Deus jamais ele falhará conosco. Embora o homem possa quebrar as suas promessas, Deus não quebra as suas promessas, né? Precisamos estar atento a isso. Meus amados, nós vivemos hoje um contexto de pandemia, né, no nosso país, né? Um sofrimento
que todos estão comumente passando, né? Um sofrimento devido a sermos descendentes de Adão. Porque tudo que nós vivemos neste mundo, o sofrimento que passamos é adâmico, né? Adâmico, desde a queda. E em Cristo há a restauração, né? As doenças, as pandemias, elas vêm também ligadas à queda adâmica, né? E tudo isso assola toda a humanidade, né? Podemos aprender no meio desta luta, desse sofrimento que estamos passando, né? Nós estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma luta e precisamos aprender no meio de tudo isso. E que após passarmos por isso, possamos sair lá na frente melhores, né? Se há algo na sua vida que você tem cultivado e algo que o Senhor tem mostrado para você claramente através dos servos dele, de cristãos maduros, através do seu pastor, né, da sua igreja, e você tem persistido nesse pecado, saiba que Deus tanto traz a bênção quanto o juízo, né? Então, abandone o pecado que você esteja vivendo, volte para o Senhor, porque Deus é grande em misericórdia. Elas são inesgotáveis, grande é a fidelidade dele para com aquele que, de fato, está disposto a dar passos bíblicos, abandonar pecados, voltar para Deus, ter uma vida restaurada, né, com ele. Que o Senhor traga força moral sobre nossas vidas para que possamos decidir a andar com ele. Lembrando sempre, quando pecarmos, quando nos afastarmos, de que Deus é um Deus misericordioso. É um Deus de misericórdia inesgotável, é um Deus de fidelidade, porque isso vai nos dar esperança. Agora, a questão também é, as misericórdias do Senhor, o seu grande amor, não é motivo para que você viva entregue ao pecado, ou com a premissa de que se Deus é misericordioso, gracioso, eu posso tomar as minhas decisões e viver da minha maneira. Não. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, não é motivo para a sua libertinagem, mas deve ser a força propulsora para a sua santificação, para que você viva perto do Senhor, viva uma vida íntegra com o Senhor, submetendo a Ele todos os dias da sua vida. Que o Senhor traga graça sobre nós. Meus irmãos, temos esse canal da nossa igreja, a Igreja Batista Caraguá, com acento aí no último A, tracinho oficial, no nosso canal do YouTube, tá? Deixe aí o seu like ou o seu dislike, né? Faça a sua inscrição no nosso canal, divulgue para os seus amigos, para que façam a inscrição no nosso canal. Acione aí o sininho de notificações para que você possa receber todas as notificações, tá? Foi um prazer poder estar aqui trazendo essa meditação na palavra do Senhor para a nossa edificação, para a nossa vida de santificação, para que possamos viver uma vida que traga glória para o nome de Deus. Deus os abençoe. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre sua vida todos os dias, que possamos recorrer a ela todos os dias.